Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. O capítulo 5, ele vai falar a respeito dos frutos da justificação pela fé. Ou seja, quais os benefícios que eu recebo através da justificação. É isto que Paulo vai tratar neste capítulo. Lembrando que nós já expomos os capítulos anteriores em outros vídeos, desde o capítulo 1. No capítulo 1 ele prefacia a sua carta, ele demonstra o seu amor para com a igreja de Roma, ele fala a respeito da depravação total dos gentios. No capítulo 2 ele vai falar sobre os judeus, que eles são igualmente culpáveis diante de Deus, apesar deles terem a lei, conhecerem a lei do Senhor, mas eles tropeçaram na lei e eles são igualmente culpados diante do Senhor. No capítulo 3 ele responde às possíveis objeções desse interlocutor imaginário. Ainda no capítulo 3 ele apresenta a solução para o pecado, que é a justificação através da pessoa de Jesus. No capítulo 4, ele dá um exemplo de como isso funciona na prática. Então, ele apresenta Abraão, que ele foi justificado pela fé antes de passar pelo processo da circuncisão. E agora, no capítulo 5, ele vai mostrar os frutos da justificação pela fé. E ele começa desta forma: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro benefício desta justificação é a paz com Deus. Então, veja aí, paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, então não é por obras, eu fui justificado pela fé porque eu criei naquilo que o Senhor Jesus fez por mim no Calvário. E quando eu sou justificado pela fé, eu passo a ter paz com Deus. Lembrando que o termo justificado, ele é um termo que de origem da palavra dicaio. Dicaio é ser declarado ou pronunciado justo. Então, o Senhor nos declara, pronuncia que eu sou justo e reto. E isso é através, pode ver que é mediante, é através da fé que aí nós temos esta paz. Lembrando também que a paz que o texto aí se refere não é a ausência de guerras, é a paz que fala mais do meu estado de tranquilidade emocional, fala do meu estado de tranquilidade interior, é aquilo que é gerado dentro do meu ser. E essa tranquilidade, essa paz interior no homem é que ele passa a ter após ser justificado. E vocês podem também ver que no Antigo Testamento o Senhor já prometia isso. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 32, versículo 17, olha só o que diz o versículo: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança
para sempre. Interessante. Veja o que o profeta Isaías já falava. E o efeito da justiça será a paz. E a operação dessa justiça, repouso, segurança para sempre. Então, o homem agora, através da justificação que veio pela pessoa de Cristo Jesus, o homem agora passa a ter paz com Deus. Não que Deus tenha se tornado inimigo do homem, mas foi o homem que se tornou inimigo de Deus. Ele distanciou de Deus, ele fugiu de Deus. Lembra do primeiro casal? Quando Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, a primeira coisa foi fugir do seu Criador. E mesmo o homem fugindo do seu Criador, Deus ainda foi atrás deste homem, foi à procura deste homem. E Deus o encontrou lá no Éden e faz uma promessa para este homem. Está lá em Gênesis 3,15. Então, agora, através da pessoa de Cristo Jesus, nós temos de novo essa paz. A paz, agora, eu não estou mais em guerra com o meu Salvador. Eu não estou mais em atrito com o meu Salvador, com o meu Criador. Agora eu tenho paz com Ele. Por isso que fala mais de um sentimento interior, de uma paz interior do nosso espírito, porque nós estávamos distantes de Deus. E a partir do momento que nós somos justificados pela fé, através da pessoa de Cristo, nós passamos a ter esta comunhão, essa paz maravilhosa. O versículo 2 continua aí. Então não fica somente na paz. Lembrando que, vou fazer um breve resumo até o versículo 12, que nós vamos meditar nesse dia. É até o versículo 11, melhor dizendo. Então, nesses primeiros 11 versículos, ele vai falar que através da justificação eu tenho paz com Deus, acesso a Deus, eu tenho uma esperança gloriosa e também o meu caráter cristão, ele é aperfeiçoado. E por que esse caráter cristão ele vai sendo aperfeiçoado? Porque o amor de Deus ele é derramado dentro de nós. Deus nos salva da ira vindoura e também desta reconciliação, uma reconciliação eterna. Mas vamos lá, versículo 2. Pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então agora nós temos, olha, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça maravilhosa. Então nós temos acesso diante de Deus, nós entramos pela fé a esta graça. O que é graça? Favor imerecido. No qual estamos o quê? Firmes. Então nós temos paz, temos acesso a Deus, a esta graça maravilhosa, e estamos firmes e também nós nos gloriamos. O termo gloriar aí, gloriamos, é mais no sentido de jactar-se. Então, gabar-se. Eu me gabo de ter o quê? Essa esperança da glória de Deus. E não somente isso, olha, não para por aí. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Mais uma vez ele usa a palavra gloriamos aí, que é no sentido de jactar-se. Não glória, a mesma glória de Deus, porque a glória que geralmente é usada para a pessoa do Senhor é doxa. Aqui não. O termo grego que ele está usando aqui é kaurometa, que é esta palavra aqui, que vem da palavra grega kauromai. Então, kaurometa vem da palavra kauromai,
que é jactar-se. Aí eles traduziram como gloriar-se, no sentido de gabar-se. E ele diz que nós nos gloriamos na esperança, nos gabamos nesta esperança da glória de Deus, ou nos jactamos nesta esperança de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos, nos gabamos, nos jactamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. Interessante, parece que até masoquismo, ter prazer na tribulação, na dor, no sofrimento. Mas não é isso. É porque a partir do momento que o homem tem paz interior, ele tem acesso a Deus, ele passa a ter essa esperança gloriosa, ele passa pelas tribulações de forma feliz. Ele passa pelas tribulações de forma tranquila. É por isso que ele fala que nós, nos gloriamos nas tribulações. Porque quando o homem que é justificado por Deus passa por tribulações, ele é sabedor de que essa tribulação ela é leve e momentânea e que ela produz uma paciência. Veja aí, sabendo que a tribulação produz a paciência. Interessante que a palavra grega para tribulações é thlipsis. Thlipsis, ela vem ainda de uma outra palavra grega que significa tribo, que é pressionar, esmagar. É o termo usado para quando as pessoas no Antigo Oriente, eles passavam um pedaço de madeira por cima do trigo com o intuito de debulhar o trigo. Então ele ia fazendo pressão ali nos feixes de trigo espalhado numa eira, e ao passar aquele pedaço de madeira, aquele tribo, ele ia pressionando o trigo, ia tirando os grãos e eliminando a palha. E também tem as uvas, quando as uvas também eram colocadas no lagar. O homem entrava no lagar e ia pisando as uvas, espremendo as uvas. E através de espremer essas uvas, ele extraía o caldo, extraía o suco da uva. Então veja que o benefício disso é maior, porque através de espremer, de apertar, se extraía algo bom. Por isso que ele usa o termo thlipse, que vem da palavra triblo, que é espremer. E veja que no sentido espiritual, o termo também ele é interessante para nós. Por quê? Porque através das tribulações que nós passamos aqui na Terra, essas tribulações elas servem para tirar o que é de ruim de nós. Tira a palha, vamos dizer assim. Tira a casca da uva e deixa o melhor. Deixa o quê? Deixa o suco da uva, deixa o trigo, deixa o fruto que é o melhor. Por isso que ele fala que a tribulação, ela produz o quê? Paciência, que está aí no finalzinho do versículo 3. Produz paciência. E esta paciência aí, ou algumas traduções traz como perseverança. A perseverança é a capacidade de suportar sem recuar, mas na minha tradução fala de paciência. O termo grego para a palavra paciência ou perseverança é esta aqui, que é hupomene. Hupomene, o que traz a ideia da palavra hupomene? Hupomene é paciente que espera por alguém ou algo lealmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. Por isso que ela significa as duas coisas. Que persiste com paciência, constância e perseverança.
por isso que algumas traduções usam perseverança e outras paciência, porque é a capacidade de suportar diante das adversidades sem recuar, sem voltar atrás. É isso que a tribulação produz. A tribulação produz paciência, que é essa capacidade de suportar as adversidades sem recuar. E o apóstolo Paulo continua ainda. E a paciência, a experiência. Olha aí. Então ele diz que a paciência, essa capacidade de suportar as tribulações, as lutas, sem recuar, sem voltar atrás, ela produz uma coisa ainda impressionante, que é a experiência. O termo grego para a palavra experiência é dokme. Dokmen é um termo que origina de uma outra palavra, que era usado para o teste das moedas. Naquele período, não existia o papel moeda, existiam moedas que eram cunhadas, era derretido metal e feito formas e eram cunhadas moedas. Então, existia o quê? Moedas falsas. Então, estas moedas, elas deveriam ser testadas. Alguém deveria saber que elas eram o quê? Falsa. Então, as pessoas, como é que as pessoas saberiam que essa moeda era falsa ou verdadeira? É através da experiência. Porque pessoas também cortavam pedaços de metais e faziam uma moeda parecida com aquela que era feita ali, que era trocado durante o período ali do Império Romano. Então, as pessoas tinham que ter experiência para detectar se aquela moeda era falsa ou não. Isso somente a pessoa adquiria através do que? Da experiência. É do convívio do dia a dia. Experiência é o quê? É um caráter aprovado. Um exemplar de valor comprovado. Por isso que vem deste termo grego que é testar uma moeda. Um exemplar de valor comprovado. Você pegou a moeda, viu que realmente ela é verdadeira, porque ele tem experiência ao longo da sua vida de estar trabalhando com diversos tipos de moeda. Isso somente adquire, esse conhecimento somente se adquire através do quê? Da experiência. E ele diz mais ainda que a experiência, ela produz a esperança. Interessante. O último aí é a esperança. A esperança é uma palavra grega, que é essa última aqui, que é elpida. Elpida dá a ideia de expectativa do bem, regozijo, alegria, e esse regozijo, essa alegria é mediante a expectativa confiante de uma eterna salvação. É estar sob a esperança, ter a esperança. E quando eu tenho essa esperança, eu me alegro, eu me regozijo, eu tenho expectativa de que algo bom virá para a minha pessoa. Porque eu passei por tudo isso. Então veja que a justificação, através do Senhor Jesus, traz muitos benefícios para a vida cristã. Então veja que eu falei de paz com Deus, acesso a essa graça maravilhosa, a esperança gloriosa e o caráter cristão. Dentro do caráter, nós passamos pelas tribulações, as tribulações produzem a paciência a experiência e a experiência a esperança. E ele diz o seguinte, que a esperança, olha aí, versículo 5, e a esperança não traz confusão. Porque se eu realmente espero, eu tenho expectativa, eu tenho convicção em Deus, eu não fico confuso. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Qual a garantia que eu tenho de tudo isso? Paulo diz aí que o amor de Deus, e o interessante é que este amor de Deus aqui, que está dizendo no texto, é o agape, esta palavrinha aqui, agape. Agape, no termo grego, agape, ele significa o quê? É o amor fraterno, é o amor benevolente, é o amor que ele dá sem o interesse de receber em troca. É o amor sem futuros interesses. É o mesmo amor de Deus. Por isso que esse amor, ele é o quê? Ele diz aí que ele está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor deu-nos o quê? O seu Espírito Santo. Continuando aí, versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Que Cristo, ele morreu por nós no tempo certo. A palavra grega aí é kairos. Kairos é o quê? No tempo oportuno, no tempo certo. Deus, ele envia o seu Filho, Jesus, no tempo certo e morre por nós, pelos ímpios, pelos pecadores. E ele diz que estando nós ainda o quê? Fracos. Interessante que ele cita aí o termo estando nós ainda fracos. O termo fracos aqui, no sentido de estar o quê? Debilitados, doentes. Era nessa condição que o homem se encontrava. O quê? Fraco, frágil, debilitado, doente. E o que o Senhor Jesus fez? Ele morre por esse ímpio, por esse pecador. O ímpio aí é uma palavra que vem do grego que é asebes, e essa palavrinha aqui que é asebon. E aí vem asebes, que é destituído de temor, de reverência a Deus. É aquela pessoa que não tem temor de Deus, que não reverencia a Deus. Então o Senhor Jesus, ele morre pelo homem que não tem temor de Deus, que não é reverente a Deus. Interessante que no versículo 7 diz assim, porque alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, porque alguém pode morrer por um justo. Claro. Eu já vi alguns casos de pessoas que já arriscaram as suas vidas ou perderam as suas vidas para salvar alguém. Mas ele diz o seguinte, então por isso que, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ousa morrer. Mas, então, por alguém justo, por alguém bom, alguém arrisque ou até morra para salvar essa pessoa, porque ele é justo, ele é bom. O versículo 8 diz o seguinte, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então, Deus prova o seu amor. Novamente aqui, ele usa a palavra HP, o amor sem interesse, o amor de dar sem receber em troca, o HP. Então, Deus, ele prova o seu amor HP, dando quem? Olha aí, em que Cristo, dando Cristo por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Outro benefício da justificação.
Ele diz que logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele, por Deus, salvos da ira, a ira futura. Virá uma ira de Deus contra todos os ímpios dessa terra. Um futuro bem próximo, em que Deus ele vai derramar dos céus a ira sobre quem? A sua ira sobre os pecadores, sobre os irreverentes, aqueles que não reverenciam a Deus. E isso está bem perto de acontecer. E ele diz o seguinte: aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, eles serão salvos desta ira. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então veja bem que ele fala assim, olha, porque se lá no passado, nós ainda sendo inimigos de Deus, nós fomos reconciliados, nós fizemos as pazes com Deus, através do quê? Da pessoa de Cristo Jesus. Então, nós fizemos as pazes com Deus, nós reconciliamos com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Então, pela morte do Senhor Jesus, do seu Filho, nós somos reconciliados. E você olha, muito mais agora, já que agora nós temos paz com Deus, nós não somos inimigos de Deus, nós seremos o quê? Salvos pela sua vida. Prosseguindo, para encerrar aí, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Eu creio que Paulo aqui, ele está pensando nesta reconciliação maior, uma reconciliação eterna. Esta reconciliação aqui no sentido da restauração da graça de Deus aos pecadores, e que através desta restauração, desta graça maravilhosa aos pecadores, claro, pecadores que se arrependem dos seus pecados e colocam a sua confiança na morte expiatória de Cristo, então agora ele alcança essa reconciliação. Por isso que ele diz que nós nos gloriamos, olha, e não somente isso que ele citou para cima aí. Nós agora o que? Nos gloriamos em Deus, claro. O gloriar-se aí, que é o kalró menoi, é um gloriar no sentido de gabar-se, de jactar-se em Deus. Não é uma glória própria, mas uma glória que ela é através da pessoa do Senhor Deus. Eu glorio em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu alcancei essa reconciliação. Eu agora tenho paz com o Senhor, eu tenho paz com Deus, eu agora não sou inimigo de Deus. Veja que em lugar nenhum dizem que que Deus se tornou inimigo do homem. Não. Foi o homem que se tornou inimigo de Deus. Veja aí o versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então veja que é o homem que se tornou inimigo e não Deus. Deus sempre, ele procurou resolver o problema desta inimizade. Desde o princípio, quando o homem se tornou inimigo do Senhor, ele procurou meios para fazer essa reconciliação. É por isso que, durante o período da Antiga Aliança, é que se realizava tantos sacrifícios de animais. Porque, ao se tornar inimigo de Deus, o homem deveria morrer. Mas ele não morreu. O que era feito então? O homem, ele fazia sacrifício, ele derramava o sangue de um animal. E este sangue,
derramado, ele cobria o pecado do homem. Mas esse sacrifício de animais, ele era insuficiente para purificar o pecado do homem. Por isso que necessitava de um sacrifício maior, que é o sacrifício do nosso amado Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito, porque ele derramou seu próprio sangue. Ali não era sangue de touros, de ovelhas e de bodes, não, ali era o sangue do próprio Filho de Deus sendo derramado na cruz do Calvário. O sangue puro e imaculado é que foi derramado por nós na cruz do Calvário. É por isso que agora nós fomos o quê? Reconciliados. Agora nós temos paz com Deus. Nós não somos inimigos do Senhor mais. Mas tudo isso, lembre-se, é através da pessoa de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade aí no capítulo 5 e eu vou falar sobre os dois homens, o primeiro Adão e o segundo Adão. Dois homens que falam de Adão e de Jesus, o primeiro Adão e o segundo Adão. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.